Ganda Bola. Esta semana conversamos com o João, já na semana passada o tivemos presente na entrevista ao Francisco Agatão, o João Pratos, que está, como todos sabemos, na Noruega e, segundo me disse, a nevar, portanto não deve estar fácil de lá. Se bem que isso aí dentro de casa até está quentinho, não é, João? Não, dentro de casa estamos bem, o problema é lá fora. E hoje aqui já a neve apareceu aqui em Stavanger. Começa a ser a altura do Natal, então vem-nos fazer companhia. Começa a cheirar a Natal, não é? Natal com neve é outra coisa. É Mas mais tu bonito. normalmente não passas aí o Natal. Não. No Natal vamos passar com a família a Portugal. Muito bem, de qualquer maneira, não é sobre isso que estamos aqui para conversar. E na falta de melhor, até porque tínhamos um tema preparado, mas vamos ter que ir pelo plano B, e ainda bem, porque assim conversamos um com o outro, e pode ser que entretanto entre mais alguém também aqui na nossa conversa para falarmos sobre as duas questões que tenho para falar sobre esta semana. A primeira das quais, eu não quero falar sobre aquilo que aconteceu no estádio do Jamor, propriamente dito, entre a Bessade e o Benfica, porque não é esse o propósito do nosso programa, mas extrapolar aqui um bocadinho para algo mais que tem a ver com a Covid e com o facto de, concordando ou não concordando, as leis estão aí, há países que têm um lockdown mais agressivo, há outros países como Portugal que já estão a abrir, mas agora querem recuar um bocadinho. Seja como for, há certas e determinadas regras que dizem respeito à convivência com o Covid que já estão mais que estipuladas há quase 2 anos que andamos nisto. Isto já devia ser o nosso dia-a-dia, gostemos ou não gostemos. Faz sentido que a esta altura do campeonato, e literalmente do campeonato, ainda se vivam momentos destes, e principalmente numa liga profissional de futebol? Na minha opinião, não, Pedro. Acho que estas situações acabam por ser uma vergonha para o futebol português, porque acho que a verdade nós temos que dizer e que admitir. Acho que numa liga profissional acontecer aquilo que aconteceu, uma equipa jogar iniciar o jogo com 8 jogadores, é extremamente desagradável para o futebol português. E nós temos um problema que é a forma como vendemos o nosso produto. Temos grandes treinadores, temos grandes jogadores, mas depois a máquina que está por trás disso acaba muitas vezes por criar situações embaraçosas para o futebol português. E o Covid é um pouco aquilo que tu disseste. Gostando ou não, as regras estão aí. Ao fim de 2 anos também acho que já devemos de estar preparado para conviver com estas situações, mas acho que esta falta de organização, seja da Liga, porque é a principal entidade que rege o campeonato, seja da própria DGS, seja dos próprios clubes, era uma questão que neste momento já não se devia ter passado. Acho que nos tem faltado, além da organização, também muito bom senso. Acho que isto é uma opinião muito pessoal, acho que estas situações têm muito a ver com a vontade de ganhar de qualquer forma, e de nos querermos sobrepor sempre por cima do adversário, de alguém, e não pensar naquilo que é o coletivo, neste caso do que é aquilo que é o produto do futebol português. E acontecer uma situação destas é vergonhosa, e ao fim de 2 anos nunca devia ter acontecido. Temos notícias de que houve notícias noutros países, obviamente, aí pelas terras dos vikings. Falou-se do assunto, não deste por nada? Não, aqui em termos de comunicação social não houve qualquer referência. Vi algumas referências no jornal. Houve outras referências, desculpa aqui este detalhe que foi, houve outras referências, que ontem me mandaste um vídeo fantástico Sim. de 2 jogadores da mesma equipa que se altercaram um com o outro, e um deles acabou por ser expulso. Acabou por ser expulso. Que por acaso são aqui o clube da cidade, o Viking. Mas essa foi uma parte mais cómica. Em relação à notícia, não li no jornal, acho que na Marca, e no jornal francês também uma referência àquilo que aconteceu. E esta acaba por ser uma imagem um bocado desagradável, porque é uma imagem que passamos para fora, para o exterior, de completo amadorismo.
Uhum. Isto do Covid, estando para ficar, vai continuar aqui a deixar muitas marcas no desporto? No desporto e na sociedade e na Sim, nossa vida pessoal também. claro. Agora acho que ao fim de 2 anos acho que também já nos apercebemos do que realmente é o Covid. Acho que temos que começar a olhar disto para esta situação de uma forma diferente, porque muito dificilmente voltaremos ao normal, mas penso que há muitas coisas que se podem fazer de uma forma diferente para termos uma vida o mais aproximada daquilo que tínhamos no passado. Uhum. Vou aproveitar que já que estamos aqui, até porque à mesma hora que jogava a Bessat com o Benfica, ou parecia que jogavam, estávamos os dois a ver a final da Libertadores da América. Já agora faz-me um comentário a esse jogo e àquilo que viste. Não, E à vitória do Abel, não é? Isto é aquilo que é bom no futebol e que o futebol português tem de bom, que é a qualidade dos seus jogadores, dos seus treinadores. E este foi mais um feito histórico para o futebol português. Há uma semana antes, Leonardo Jardim tinha ganhado a Liga dos Campeões da Ásia. O Abel consegue a dobradinha no Brasil. O Jorge Jesus tinha conseguido antes, ou seja, temos treinadores portugueses que estão a elevar o nome de Portugal novamente para o topo do mundo. Quanto ao jogo, foi um jogo agradável de seguir, um jogo com intensidade. Abel claramente demonstrou aquilo, um ponto que eu acho que os treinadores portugueses são muito bons, que é a parte estratégica do jogo. Uhum. E acabou por ser feliz e conseguiu algo fantástico para ele e para o futebol português. Dá-te a sensação, ou não, de que o futebol sul-americano, neste caso foi uma final brasileira, mas o futebol sul-americano e esta Libertadores começa a ter outra projeção, um bocadinho mais já. Há bocadinho falávamos de vender o produto. O produto está a começar a ser bem vendido. Eu não sei se o produto está a ser bem vendido, se somos nós portugueses que estamos a dar mais atenção por termos treinadores portugueses nas finais. Se calhar será um bocado por aí. Eu, por exemplo, no passado olhava, olha, vamos ver quem é que ganhou a Libertadores, mas gostava mais de ver só a final do campeonato depois do Mundo de Clubes. Recordo-me de ver o Porto de Peñarol, uma final também com muita neve, que o Futebol Clube do Porto acabou por ganhar 2-1, já há alguns anos bons. Isto significa que estamos a ficar velhos. Mas a final do campeonato de clubes sempre foi uma coisa que gostei de ver, porque era dos vários continentes, estão lá os campeões de todos os continentes, portanto é uma coisa que eu gostava. A Libertadores, confesso, comecei a olhar, e gosto do futebol brasileiro, mas comecei a acompanhar os jogos do Flamengo quando Jorge Jesus foi para o Brasil. Depois com o Abel fiz a mesma coisa e nestes últimos 2 anos, nestes últimos 3 anos, aliás, as finais das Copas dos Libertadores, tive sempre a felicidade de poder estar disponível para assistir. Uhum. E pronto, e como disseste, foi um bom jogo, taticamente também bem jogado, e talvez com uma equipa do Palmeiras um bocadinho mais defensiva. Eu chamo a essa parte defensiva, assim, nós temos aquele futebol que nós gostamos de ver, claro, mas a verdade é que o futebol, o que fica na história é se tu É ganhas quem ou não. ganha. É o que fica na história. Daqui a 10 anos vão dizer o Palmeiras ganhou aquela Liga dos Libertadores. Não vão dizer é para o Palmeiras, ninguém se vai recordar se o Palmeiras jogou bem ou jogou mal. E, Lá e está. acho que muitas vezes, até porque nós às vezes esquecemos um bocadinho disso e olhamos como adepto e pensamos, pá, esta equipa tem que jogar bem, tem que jogar assim, tem que jogar diferente. Mas a verdade é que a pressão que está sobre um treinador, que está sobre um plantel de ganhar uma Copa da Libertadores é enorme e o lado estratégico tem muita importância. A verdade é que aquilo às vezes nós achamos, e por exemplo, a imprensa na generalidade dava o favoritismo ao Flamengo, porque tem realmente um plantel de enormíssima qualidade. O Palmeiras também tem, penso que individualmente o Flamengo será mais forte. E o Abel preparou o jogo na estratégica que ele possivelmente achou que seria a melhor para ganhar ao Flamengo. Podemos dizer que, epá, e no futebol acho que a sorte também faz parte, embora a sorte, eu costumo dizer que 90% tem que ser transpiração e o resto é que tem que ter sorte, mas a verdade é que sem sorte muitas vezes não conseguimos também Foi atingir os sorte, foi sorte. resultados. E o gol foi sorte. Sim, e penso que este jogo transmitiu isso mesmo. O Abel definiu a estratégia, foi uma estratégia de dar bola ao Flamengo também. O primeiro golo também pode ter condicionado essa estratégia, porque se o Palmeiras não marca, nós não sabemos se o jogo iria ser mais dividido ou não, se o Palmeiras iria assumir ou não.
a partir daquele momento com 1-0, e o Abel conhece também bem o plantel do Flamengo, sabia aquilo que podia explorar e penso que a estratégia passou por aí e felizmente deu resultado porque conquistou a segunda Libertadores. Uhum. Já por aqui falei da seleção portuguesa com alguns dos nossos colaboradores, contigo acho que nunca conversámos sobre o assunto. Quais são as reais chances de Portugal chegar ao Mundial? Acho que neste momento todos partem com a mesma visão e as chances, a única coisa que sei é que Portugal terá que jogar um bocado diferente para ir ao Qatar. Não é com dois Acredito, guarda-redes, pô, não? não, não é com dois guarda-redes. Acredito que venhamos a estar no Qatar, porque acho que a seleção tem, a nível individual, grandes jogadores. Não vou dizer dos melhores do mundo, porque às vezes nós também nos colocamos em bicos dos pés e, por exemplo, olhando um bocadinho para aquilo que era a seleção da Sérvia, em termos individuais, era uma seleção também ela muito forte e basta ver onde os seus jogadores jogam, em clubes jogam. E depois foi mais forte nesse jogo, foi mais forte coletivamente. Agora eu penso que se Portugal contra a Turquia, que é uma equipa que por vezes consegue excelentes exibições e por outras vezes torna-se uma seleção banal, depende também que Turquia e Portugal vai encontrar, mas acho que o aspecto mais importante é Portugal e neste caso o seu treinador, o seu selecionador e os seus jogadores focarem-se naquilo que é a qualidade de Portugal e naquilo que eles podem dar ao jogo. Acho que perante a Turquia somos claramente favoritos, até porque o jogo é em casa, temos mais qualidade Aliás, individual. só vamos jogar em casa. Sim, sim. Mas era importante o primeiro jogo o jogo ser em casa e acho que se Portugal conseguir juntar as suas individualidades e transformá-las num coletivo forte, acho que a Turquia será um adversário acessível. É esse o grande problema da seleção? Eu, É muito bons jogadores, mas uma equipa fraca? eu, eu acho que como equipa neste momento, e acho que todos temos essa opinião, acho que o coletivo não está a render. Seja por que motivo for, muitas vezes falamos que Cristiano Ronaldo é um problema para a seleção ou até mesmo para o clube. Eu acho que o Cristiano Ronaldo nunca não é um problema. Acho que se tem é que encontrar, e neste momento, se calhar, tem havido muitas dúvidas, até a nível de clubes, onde colocar Ronaldo. Eu, na minha opinião, e esta é a minha opinião pessoal, Ronaldo não é um ponta de lança, é um jogador, e acima de tudo, acho que Ronaldo conhece ele próprio e sabe onde pode ser, em que lugar, em que posição pode ser decisivo para a seleção portuguesa. E acho que aí cabe ao selecionador a ver a situação que pode tornar Portugal uma seleção com um coletivo mais forte. E acho que é isso que, no fundo, nos tem faltado. E talvez os jogadores, porque a situação de nós termos sido campeões europeus, pode também ter criado uma ideia nos próprios jogadores que epá, as coisas estão-se mais fáceis, se calhar não é preciso dar os 100%, mas a verdade é que neste momento também qualquer seleção que joga contra Portugal também está motivada, porque sabe o valor da seleção portuguesa, e cabe-nos a nós também tentar contrariar essa ideia. Agora acredito que aquilo que os jogadores têm que sentir é que realmente têm que criar um coletivo forte para passar estes obstáculos. Uhum. É compreensível que o público em geral conteste normalmente o treinador que está quando as coisas não correm bem e que o leva em ombros quando as coisas correm bem. Na perspectiva daquilo que é um profissional de futebol como tu e como outros que nós conhecemos, o que é que se pode dizer desta prestação de Fernando Santos neste momento, de uma perspectiva meramente de quem é profissional e percebe o que se passa dentro do campo? Eu neste momento acho que mais que ninguém, isso é uma coisa que nós nunca podemos duvidar, Fernando Santos e os jogadores, mas neste caso estamos a falar do responsável da seleção portuguesa, terá sido a pessoa que mais sentiu o facto de Portugal não se ter qualificado diretamente para o Mundial, porque esse era um objetivo dele, era um objetivo da seleção, e todos os treinadores... Nisso tens razão, às vezes fala-se tanto mal de quem está à frente que até parece que estamos a dizer que a pessoa não queria ir lá, não é? Sim, porque acho que o mal do nosso futebol é que nós, tal e qual como esta situação do que falávamos no início do jogo da Bessade com o Benfica, nós olhamos de uma forma, às Apaixonado vezes, só.
apaixonada, às vezes a clubite, e a verdade é que não pode haver esta dúvida. Ninguém quer mais. Nós, como adeptos, podemos gostar deste clube, daquele jogador, de diversas situações, mas ninguém quer estar mais nas grandes competições, ninguém quer mais vencer do que os jogadores e do que os treinadores estão a viver aquele momento. Agora, é claro, nós, como treinadores, sabemos que se ganhamos somos bons, se perdemos somos bestas. E isso é uma coisa que nós temos que conviver. E eu acho que Fernando Santos neste momento tem a noção que podiam ter obtido a qualificação direta. Acho que Fernando Santos tem a noção, porque nós temos a noção quando a nossa equipa não rende, quando a nossa equipa não faz aquilo que nós queremos. E acho que Fernando Santos tem claramente essa noção. Mas só a desculpa, desculpem, eu vou meter aqui entre aspas, a desculpa de que não há tempo para treinar é uma desculpa que rende totalmente? Não, vamos lá ver. Aqui eu não acho que seja bem uma desculpa. E nós temos que olhar isto, e lá está, talvez por estar dentro do futebol, consiga ver as coisas de uma forma diferente. Porque assim, num clube, nós temos meses, temos um ano, preparamos jogo a jogo. Os jogadores chegam às seleções 4, 5 dias antes do jogo. Portanto, aquilo que tu fazes, que tu tens que passar vídeos daquilo que é o adversário, nos seus momentos ofensivos, defensivos, bolas paradas, dessas situações todas, tu estás mais focado naquilo que é a parte tática do jogo. E muitas vezes, com 3, 4 dias, tudo aquilo que tu queres treinar, esse tempo acaba por ser pouco. Agora, claro que não é uma desculpa, não é aquela desculpa de porque todas as seleções têm o mesmo problema. Exato. Agora, há aqui uma coisa que nós não podemos esquecer, e se olharmos um bocado para o passado, e acho que isso que é muito interessante. Por exemplo, a seleção do Euro, qual era a base do 11 inicial? A seleção Estava-me a lembrar, por exemplo, da Alemanha, que tem praticamente a sua base toda no Bayern, não é? No Bayern. Lembras-te possivelmente também do europeu disputado em Portugal, do primeiro jogo que correu mal com o Scolari, o que é que ele fez no jogo a seguir? Qual era a base? A base do Futebol Clube do Porto. Portanto, exatamente. As seleções vivem muito à base daquilo que também é os bons momentos nos clubes. Costuma-se dizer que a espinha dorsal tem que vir de um clube que seja, por exemplo, campeão ou... Sim, ou que tenha feito, ou que haja ligações. Por exemplo, lembra-me da seleção de Scolari, que era o Futebol Clube do Porto, nessa altura. Sim, sim. Quando fomos campeões, havia uma base do Sporting, também especialmente no meio campo. Portanto, ou seja, o selecionador num trabalho de seleção é muito diferente do que é um trabalho do clube. Tu na seleção tentas, claro, juntar os melhores clubes, os melhores jogadores, e se calhar é neste momento essa falta de interligação entre os jogadores que está a acontecer e que leva a um problema coletivo na seleção portuguesa. Uhum. Estava-me aqui a lembrar, por causa dessa seleção, dessa base do Sporting, o que é feito do Adriano Silva? O Adriano Silva está na Sampdoria, acho que está a jogar com regularidade. Portanto, olha, por acaso estava... Mas lá está, é daquelas situações que muitas vezes, e é isto muitas vezes também nos falta perceber, que é, competir no campeonato português é uma coisa, chegar a um campeonato inglês, italiano, espanhol, e acho que nós enquanto, lá está, tem muito a ver com a organização, mas tem muito também a ver com aquilo que os clubes querem para a nossa liga. Pegando aqui num tema que nada tem a ver, mas, por exemplo, o campeonato inglês consegue ser competitivo. Porquê? Porque os valores, por exemplo, das contribuições televisivas são divididos em iguais partes. E se eu, por exemplo, trabalhando no Moreirense ou no Passos de Ferreira, mas receber o mesmo dinheiro dos grandes, à partida vou ter mais jogadores e à partida vou elevar a competitividade do campeonato português. O problema é que nós não queremos elevar essa competitividade porque em Portugal há um campeonato para os 3, 4 grandes, porque já lá inclui o Braga, e depois há um campeonato à parte para aqueles que têm menos condições. E portanto acho que esse era um dos aspectos que a própria Liga, já que os clubes não conseguem chegar a esse acordo, acho que devia de partir da própria Liga, porque o produto a Liga é a principal responsável, dizer, meus amigos, estas são as condições. E com isso íamos aumentar a competitividade do campeonato português e íamos, possivelmente, quando muitas vezes nós falamos em intensidades, por exemplo, o campeonato inglês joga-se à quarta, joga-se ao sábado, joga-se à quinta, joga-se ao domingo e ninguém se queixa, e os jogos têm todos uma intensidade fantástica, e muitas vezes em Portugal, embora aqui também possamos falar do lado mais estratégico do treinador português,
porque isso também acaba por influenciar os nossos jogos, mas não tenho dúvidas nenhumas que se aumentássemos ou se equilibrássemos os valores das equipas, iríamos ter um campeonato mais competitivo e iríamos ter mais gente aí para o estrangeiro, mas com mais possibilidades de triunfar ainda mais do que aquilo que já temos. Exatamente. Muito bem. Sim, e eu acho que é uma questão essa dos direitos televisivos que já devia estar mais que resolvido. E de uma forma justa. É uma questão dos clubes. É uma questão dos clubes, mas acho que não há muito por onde fugir. O correto seria dividir de igual forma por todos. Muito bem, João. Muito obrigado por teres conversado comigo neste bocadinho.